Vou começar esse vídeo assim com foco total nesse rostinho lindo, porque sim, meus amores, essa é a nossa receita de hoje, uma bonequinha maravilhosa que há muito tempo eu queria trazer aqui para vocês, uma bonequinha cheia de detalhe e feita com muito amor. Começando aqui pelo detalhe da tiara, pessoal, com o material que eu tinha em casa mesmo, uma florzinha emborrachada, esse biquinho que agora eu não sei o nome, mas que ficou muito linda esse detalhe. Essa mãozinha na boca dela não está costurada, é uma técnica que eu também ensino no vídeo. E olha o vestido, que dispensa comentários. Essa borboletinha deu todo um charme. E esse terceiro babado eu usei uma fita. No sapatinho, para ficar ainda mais lindo, eu usei uma miçanguinha de coração. Deixa eu mostrar a princesa aqui na parte de trás para vocês verem o tanto de cabelo que ela tem. Agora olha isso! Os botõezinhos do sapato também no vestido, nas cores do vestido. E a nossa bonequinha fica em pé sim, como vocês podem ver, ela não está encostadinha em absolutamente nada. Essa técnica eu também ensino no decorrer do vídeo, por isso vale a pena vocês acompanhar todas as partes, porque é uma aula rica em detalhes. Lembrando que esse vídeo ficou bem longo, então eu precisei dividir em mais de uma parte. E outra coisa que eu não posso deixar de lembrar para vocês é que toda a lista de material que eu usei para fazer essa bonequinha está aqui na descrição do vídeo. E como eu falei em outros vídeos, quanto mais vocês curtirem, comentarem aqui no meu canal, mais receitas maravilhosas eu trago para vocês, e essa bonequinha é a prova disso. Por isso eu peço, pessoal, que se estão gostando, deixa o seu like, deixe seu comentário, se inscrevam no meu canal ativando o sininho das notificações para receber novidades lindas como essa. Em todas as redes sociais vocês também me encontram por @bemtramado, mas em especial no Instagram, para as minhas seguidoras que vão do YouTube lá para o Instagram, fez o amigurumi aqui junto comigo, posta a foto, me marca na foto, @bemtramado, que eu compartilho com todo prazer. Eu sou Janaína Rossiter, esse é o canal Bem Tramado e agora vem comigo pro vídeo. Vamos começar pelo corpinho fazendo a primeira perninha. Fazendo um círculo mágico, anel mágico, como queira falar, eu vou pegar a agulha, passar aqui por baixo dessas duas laçadas e puxar a de cima. Certo? Puxo aqui para dentro do círculo. Faço um nozinho corrediço. Dentro desse círculo mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, está aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Para quem é iniciante e tem dúvida, esse nozinho corrediço que a gente faz no início, ele não conta como ponto, certo? Vamos agora fechar esse anel mágico. Não precisa colocar tanta força. Lá vem um carro de som entrando no meu vídeo para variar. Ó, vamos trabalhar com motivo circular, certo? Então, a gente vai aqui no primeiro pontinho, introduz a agulha, pesca o fio do novelo e fecha com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, é um motivo circular, eu vou subir uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto. Venho nesse mesmo ponto de base, concluo o primeiro pontinho dessa carreira. Nós vamos fazer aqui 6 aumentos, ao total teremos 12 pontos baixos, tá? Então, fiz aqui o primeiro pontinho, venho nesse mesmo ponto de base e termino aqui o aumento, primeiro aumento dessa carreira. Vou no segundo ponto de base e faço mais 2 pontos baixos. No terceiro ponto de base, faço mais 2 pontos baixos. No quarto, mais 2 pontos baixos. No quinto, faço mais 2 pontos baixos.
E por fim, no sexto ponto baixo dessa carreira, faço mais 2 pontos baixos. No sexto ponto baixo de base, né? Vocês estão me entendendo. Agora, eu já posso fechar por completo esse anelzinho mágico, ó. Tá vendo que ele tá aqui abertinho? Eu puxo e fecho por completo. Ó, antes de começar aqui a terceira carreira, quando estou fazendo motivo circular, eu não uso marcador de pontos. Porque, como eu já falei no vídeo anterior, vocês estão vendo que eles se encontram, diferente do motivo espiral, né? Porque eles não se encontram. Então, eu não sinto a necessidade de usar marcador de pontos, mas quem é iniciante e tem dificuldade, você deixa o marcadorzinho de pontos aqui, ó. Sempre no primeiro pontinho, ok? No primeiro ponto da carreira, já faz o primeiro ponto, já bota o marcador de pontos para não se perder. Então, eu vou seguindo aqui, ó. Vou fechar essa segunda carreira aqui, venho no primeiro pontinho e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, vou fazer a mesma coisa. Subi uma correntinha para dar a altura desse ponto, venho no mesmo ponto de base e concluo. Feito o primeiro ponto dessa carreira, na qual nós vamos trabalhar um ponto baixo, um aumento. Então, no próximo ponto, eu vou fazer aqui um aumento, ó. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, um aumento. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo sozinho. Vocês vão repetir essa sequência 6 vezes. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, por toda a volta. Ao final, nós teremos 18 pontos baixos no total. Eu vou seguir aqui e volto com vocês. Cheguei ao final da terceira carreira, venho no primeiro pontinho e pesco o fio que vem do novelo, fechando com um ponto baixíssimo. Na quarta carreira, nós vamos aqui, ó, subir para dar a altura do primeiro ponto, voltamos aqui no mesmo pontinho de base, que a gente fechou a carreira, né, e faz o primeiro ponto. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos sozinhos. Então, fiz o primeiro, vou aqui fazer o segundo ponto baixo sozinho. No próximo ponto, eu venho e faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou seguir essa sequência, tá? Vou repetir 6 vezes até chegar ao final da carreira. No final, nós teremos 24 pontos baixos no total, certo? Então, ó, fiz 2 pontos baixos sozinhos, um aumento. Vou repetir aqui novamente 2 pontos baixos sozinhos, um aumento. Ao final da carreira, eu volto com vocês. Chegamos ao final da quarta carreira, vamos fechar aqui essa carreira com ponto baixíssimo. Subir a correntinha para fazer o primeiro ponto baixo dessa carreira. Eu odeio esse carro de som. Então, pessoal, nós vamos agora fazer uma sequência de 4 carreiras inteiras, sem aumentos nem diminuições, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base em cada uma delas, sendo cada uma delas com 24 pontos baixos no total. Então, eu vou seguir aqui, vou crescer aqui, né, o meu trabalho. Ao final da 8ª carreira, eu volto com vocês. Já fechei aqui a 8ª carreira, vamos agora fazer o primeiro ponto baixo. Agora, o segundo ponto baixo da 9ª carreira. Agora, prestem atenção, nós vamos fazer uma sequência de 6 diminuições seguidas, tá? Então, vamos lá, para a primeira diminuição. Diminuição, para quem é iniciante, fica a dica, passo a agulha por dentro apenas da alcinha de fora, não pesco o fio que vem do novelo. Venho no próximo ponto, passo a agulha também por dentro da alcinha de fora. Agora sim, eu pesco o fio que vem do novelo, passando por dentro dessas 2 alcinhas e finalizo com um ponto baixo.
Tá feita a primeira diminuição. Vamos aqui, segunda diminuição dessa carreira. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta diminuição. Agora, eu vou seguir até o final da carreira com pontos baixos. Ao final, nós teremos 18 pontos baixos no total. Então, vamos lá, até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fecho com um ponto baixíssimo. Concluo aqui o primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 9 carreiras inteiras, sem aumentos nem diminuições, cada uma delas com 18 pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui com vocês e volto ao final da 18ª carreira, tá certo? Cheguei ao final da 18ª carreira e já cortei o fio branco, porque a gente vai entrar com a cor da pele, certo? Eu tinha até tirado o paninho, mas aí a gente vai fazer essa troca de cor para não prejudicar a visão de vocês aí, a visibilidade. Eu voltei com ele assim. Mas vamos lá para essa troca de cor, que é bem facinho de fazer, certo? Ó, vocês terminam o último ponto. Aí, puxa aqui um pouquinho. Vem com a agulha na base desse ponto que a gente puxou essa alcinha, certo? Vem, passa a agulha. O ponto baixo, ele forma um V. Então, eu venho e passo a agulha aqui, ó, por dentro da perninha do V do lado esquerdo. Certo? Passo, fico com essas duas laçadinhas na agulha. Aí, agora, eu já pesco o fio na cor diferente. Passo o bege por dentro dessas duas laçadas. Venho aqui, fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Ó, fechei normalmente, certo? Essa sobra de fio aqui, branco, vocês podem puxar sem medo, porque não desmancha o trabalho. Quem ficou com dúvida, vocês podem voltar, tá? Ou podem também acessar aqui no meu canal um vídeo que tem, eu fiz um corte, certo? Dessa troca de cores. Pode acessar esse vídeo que é exclusivo, ensinando bem direitinho. Pode acessar esse vídeo que é exclusivo sobre essa troca de cor, certo? É a troca de cor mais perfeita que eu já vi. Para mim, não tem outra troca de cor mais discreta do que essa. Então, agora, eu vou dar aqui, fazer a correntinha para dar a altura do primeiro ponto, né? Já faço o primeiro ponto nesse mesmo pontinho de base e já vou escondendo os fios de sobra. Vou dar continuidade a essa carreira. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 10 carreiras inteiras, sem aumentos nem diminuições, cada uma delas com 18 pontos baixos no total. Então, eu vou seguir aqui. Ao final da 28ª carreira, vocês podem cortar o fio com pouca sobra, certo? Quando terminarem a primeira perninha, que for fazer a segunda, aí, ao final da segunda perninha, vocês não cortam o fio, certo? Só corta o fio aqui no final da primeira perninha. Então, vocês voltam o vídeo e faz a segunda junto comigo. Eu vou seguir aqui e volto com vocês. Já estamos aqui com as duas perninhas terminadas. Vamos agora fazer a união, certo? E fazer a união com muito cuidado para elas não ficarem tortas. Então, vamos lá. Para mais uma troca de cores, vamos voltar a usar a cor branca. Vou fazer aqui a troca de cor bem rapidinho, sem perder muito tempo. Então, pesco aqui já o fio branco.
fecho essa carreira normalmente com um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer aqui a correntinha já de subida para o primeiro ponto dessa carreira. Essa sobra de fio bege eu puxo. Aqui nós vamos finalizar esse primeiro ponto, tá bom? Então, vamos aqui no mesmo pontinho de base. A gente já pode esconder esses fios com sobra, esses fios que estão sobrando aqui. Então, pesco o fio e finalizo o primeiro pontinho dessa carreira. Finalizei o primeiro pontinho, a gente faz agora, ó, uma, duas correntinhas. Vamos pegar a outra perninha e para elas ficarem retinhas, deixa eu só parar um pouquinho aqui, ó. Aqui é onde inicia e termina a carreira, né? Fiz já o pontinho dela. Ok, fiz as duas correntinhas. Aqui, quando a gente vai unir para ficar com os dois pezinhos virados para frente, essa união aqui, ela vem ficar praticamente do lado oposto, que tá essa, né? Ó, ela fica praticamente do lado oposto. Então, o que é que eu faço? Eu deixo aqui, ó, vejo se as pernas estão retinhas, tá? Tá bem assim, ó, pezinho bem retinho. Quando eu viro, aí, aqui é as costas, né? Aqui vai ser as costas da bonequinha. Quando eu viro, tá aqui a emenda dessa perninha. Então, o que eu vou fazer? Vou contar, ó. Tá aqui a emenda dela. Aí, eu vou contar aqui a partir do primeiro pontinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já até marquei com um marcador aqui. E é onde tá o marcador que eu vou introduzir a agulha para fazer já a emenda. Então, eu venho e introduzo a agulha onde tava o marcador. Pesco o fio que vem do novelo branco, na cor branca, que é a cor que a gente vai trabalhar agora. E faço a emenda com um ponto baixo. Ó, o que tá separando as perninhas são duas correntinhas. Então, eu vou dar a volta nessa perninha com ponto baixo, ó. Vou seguir aqui com ponto baixo. O bom daqui é que a gente não precisa usar marcador de pontos, tá? Porque tem a emenda, porque como é motivo circular, então a gente não precisa usar marcador de pontos. Pelo menos eu, né? Eu não vejo necessidade de usar marcador de pontos. Novatas, quando chegar aqui, eu vou indicar para vocês o uso do marcador. Só um pouquinho, tá? Então, vamos lá, seguindo com pontos baixos. Ó, já cheguei aqui no último pontinho, faço o último ponto normalmente. Agora, tem essas duas correntinhas, ó, a gente não pode esquecer delas, tá vendo? Ó, tá aqui as duas correntinhas. Nós vamos fazer para cada correntinha um ponto baixo, certo? Então, tô aqui fazendo o primeiro ponto baixo na próxima correntinha. Da mesma maneira, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Agora, prestem aqui atenção. Olha onde eu entrei, tá vendo? Eu entrei aqui fazendo esse primeiro ponto. Tá aqui onde eu entrei, onde tá o fio branco. Aí, eu vou pular esse que eu entrei, venho no próximo pontinho e faço já o primeiro ponto para dar a volta na segunda perninha, né? Ó, ponto baixo. Vou seguir da mesma maneira, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou seguir aqui, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até o início aqui da carreira, de onde a gente começou tudo, certo? Finalizamos aqui a carreira de união. Olha,
Cada perninha dessa tem 18 pontos baixos. Unimos, a gente ficou com 40. Por quê? Porque fizemos duas correntinhas. Quando demos a volta aqui, a primeira volta, nessas duas correntinhas, a gente pegou por lado, por uma alcinha, né? Fizemos 2 pontos baixos. A gente vai dar início agora à segunda volta. E aqui, nas outras duas alcinhas da correntinha que a gente fez, das duas, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos. Então, fica um total de 40 pontos baixos, certo? Eu vou fazer aqui, ó, a união, aquela união de carreiras, como a gente vem fazendo desde o início. Venho aqui no primeiro pontinho, ó, introduzo a agulha, pesco o fio que vem do novelo, fecho com um ponto baixíssimo. Faço a correntinha da altura do primeiro ponto, venho no mesmo ponto de base, concluo o primeiro ponto dessa carreira. Quem é iniciante, mais uma vez, pode colocar um marcadorzinho de pontos já aqui, já logo no início. Certo? Quem não é, pode continuar como eu tô fazendo, sem um marcador. Porque nesse início aqui, é difícil de pegar, né, apertadinho. Então, eu prefiro fazer sem um marcador. Mas quem é iniciante pode usar um marcadorzinho aí. Então, vamos lá. A gente fez dois pontos baixos desse lado de cá das correntinhas, né, das duas correntinhas. Aí, chegou a hora de fazer os outros 2 pontos baixos desse lado de cá. Uma, duas. Vamos fazer agora. Na outra correntinha. Mais um ponto baixo. Agora, eu já sigo dando volta ponto baixo sobre ponto baixo. E nós vamos fazer essa carreira novamente inteira com 40 pontos baixos no total. E agora, eu vou seguir com pontos baixos, dando a volta completa. Quando eu chegar aqui, ó, no meu primeiro pontinho para fechar a carreira, eu volto com vocês. Pessoal, acabou que eu não passei para vocês o número de carreira que nós estamos, né? Mas, ó, são 28 carreirinhas da perninha, aí mais duas que a gente fez agora, finalizamos a 30ª carreira. Vamos agora para a 31ª. Fechamos aqui, normalmente, a carreirinha, tá? Com ponto baixíssimo. Fazendo aqui a altura, a correntinha de altura do primeiro ponto, voltamos no mesmo ponto de base para finalizar esse primeiro pontinho da 31ª carreira. Então, primeiro ponto, nós vamos fazer, ó, já fiz aqui. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos sozinhos. Vamos fazer agora um aumento. Então, 2 pontinhos nesse mesmo ponto de base. Agora, nós vamos fazer 14 baixos. Agora, nós vamos fazer 19 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 19,
E agora, no próximo pontinho, um aumento. 2 pontos de base, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos seguir com pontos baixos sozinhos até aqui o final da carreira, certo? Então, finalizamos agora a carreira de número 31 e ela ficou com 42 pontos baixos no total, certo? Vamos revisar aqui a carreira de número 31 para ficar bem explicadinho, certo? Primeiro, nós fizemos 12 pontos baixos sozinhos, fizemos um aumento. Depois, nós fizemos aqui 19 pontos baixos sozinhos e um aumento. A ideia é nós colocarmos um aumento em cada lateral do corpinho, tá bom? E seguimos com pontos baixos até o fechamento da carreira, totalizando 42 pontos baixos. Vamos agora dar início à 32ª carreira. Vamos fechar normalmente aqui com ponto baixíssimo. Da altura, fazendo uma correntinha para o primeiro ponto baixo da carreira. Voltamos no mesmo ponto de base e fazemos o primeiro ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos fazer, ó, um ponto baixo já fizemos, 2 pontos baixos, meu ponto é bem apertadinho, 2 pontos baixos sozinhos, 3, 4, 5, 6 pontos baixos sozinhos. Agora, nós vamos fazer um aumento. Essa será a sequência. Vamos fazer 6 pontos baixos sozinhos, um aumento, repetir esse processo 6 vezes, até darmos a volta e chegar aqui no finalzinho. Ao final dessa carreira, nós teremos 48 pontos baixos no total. Então, eu vou seguir aqui e volto com vocês. A carreira de número 33 será inteira, sem aumentos nem diminuições, pontos baixos sobre pontos baixos. Também com 48 pontos baixos no total. Eu vou seguir aqui e volto com vocês. Já dei início aqui à carreira de número 34, fechando com um ponto baixíssimo. Nessa carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos, estou no segundo, tá? 7 pontos baixos sozinhos. Então, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos sozinhos. Agora, eu vou fazer o primeiro aumento dessa carreira. Essa será a sequência. 7 pontos baixos sozinhos, um aumento, repetir esse processo 6 vezes até o final da carreira. No final, teremos 54 pontos baixos. Quando vocês terminarem essa carreira, vão fazer aí a carreira de número 35 e a carreira de número 36 inteiras, sem aumentos, cada uma delas com 54 pontos baixos no total. Então, eu vou seguir aqui o meu trabalho e volto com vocês ao final da 36ª carreira. Já fiz aqui o primeiro pontinho da carreira de número 37. Nessa carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos, uma diminuição. Já fiz aqui o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ponto baixo. Nós vamos agora fazer a primeira diminuição dessa carreira.
Essa será a sequência, tá? 7 pontos baixos, uma diminuição. Vamos repetir esse processo 6 vezes até o final da carreira. Ao final, nós teremos 48 pontos baixos no total. Quando vocês terminarem essa carreira, vão fazer aí a carreira de número 38 inteira, sem aumentos nem diminuições, também com 48 pontos baixos no total. Então, eu vou seguir aqui e volto com vocês ao final da carreira de número 38. Já dei início aqui à carreira de número 39, fazendo o primeiro pontinho. Nessa carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos, uma diminuição. Vamos repetir esse processo 6 vezes, tá? Ao final da carreira, teremos 42 pontos baixos no total. Para começar a carreira de número 40, nós fazemos uma troca de cor, certo? Então, já expliquei como é que faz a troca de cor. Já tomei a liberdade de fazer a minha aqui e vou dar continuidade à carreira de número 40, já escondendo aqui esses fios, certo? A gente vai fazer carreira inteira. Na verdade, vamos fazer agora 40 e 41 carreiras inteiras, sem aumentos nem diminuições, cada uma delas com 42 pontos baixos no total. Então, eu vou seguir aqui. Ao final da carreira de número 41, eu volto com vocês. Já dei início aqui na carreira de número 42, fazendo o primeiro pontinho, certo? Nessa carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos, estou no segundo. Terceiro ponto baixo, quarto, quinto ponto baixo. E agora, nós vamos fazer a primeira diminuição dessa carreira. Essa será a sequência. 5 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta. Ao final, nós teremos 36 pontos baixos no total. Quando vocês terminarem, vocês vão fazer as carreiras de número 43 e 44 inteiras, sem aumentos nem diminuições, cada uma delas com 36 pontos baixos no total. Então, eu vou seguir aqui o meu trabalho e volto com vocês já no início da carreira de número 45. Já fiz aqui o primeiro pontinho da carreira de número 45. Nela, nós vamos fazer 4 pontos baixos, uma diminuição. Vamos repetir esse processo 6 vezes, certo? Ao final dessa carreira, nós teremos 30 pontos baixos no total. E quando vocês terminarem, vão fazer 4 carreiras inteiras, sem aumentos nem diminuições, cada uma delas com 30 pontos baixos no total. Então, eu vou seguir aqui e volto com vocês ao final da carreira de número 49. Terminei as minhas carreirinhas sequenciais, sem aumentos nem diminuições, é assim que ela está. Vou começar a colocar o enchimento, certo? Enche uma perninha inteira, enche a outra e aí começa no corpinho. A dica é deixar o corpinho bem estruturado, certo? Vocês podem colocar enchimento aí, como vocês podem ver, ela não senta. E eu vou querer deixar ela em pezinha. Portanto, essa parte do enchimento vocês colocam a ponto de ficar o corpinho estruturado, certo? Em pezinho. Então, eu vou colocando aqui e já volto com vocês. Já coloquei enchimento, vocês podem ver, ó, que tá bem estruturado. Eu aperto, vocês podem ver que o meu dedo, ele não afunda, né, tanto. Não tá, ó, a perninha, ó, mal dobra, né? Só se eu fizer, obviamente, só se eu fizer força, mas aí eu não vou fazer. E eu já fiz aqui o primeiro ponto baixo da carreira de número 50. Nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos, uma diminuição, repetir esse processo 6 vezes, até o final da carreira. Ao final, nós teremos 24 pontos baixos no total. Quando vocês terminarem, vão fazer a carreira de número 51 inteira, sem aumentos nem diminuições, também com 24 pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui o meu trabalho, meu pontinho bem apertadinho. Eu vou seguir aqui o meu trabalho e volto com vocês já no início da carreira de número 52. Carreira de número 52, já fiz aqui o primeiro pontinho, vou fazer o segundo ponto. E agora, eu já vou fazer a primeira diminuição dessa carreira.
porque essa será a sequência: 2 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. Ao final, nós teremos 18 pontos baixos no total. Na carreira de número 53, eu já fiz aqui o primeiro pontinho. E uma diminuição, vou fazer agora depois desse primeiro ponto, certo? Porque a sequência será um ponto baixo, uma diminuição 6 vezes. Ao final dessa carreira, teremos 12 pontos baixos. Depois, vocês vão fazer 2 carreiras inteiras, sem aumentos nem diminuições, cada uma delas com 12 pontos baixos. Ao terminar, é só cortar o fio com sobra para a costura. Gente, foi assim que ficou o corpinho da boneca, certo? Agora, a gente vai dar início à cabecinha. Pessoal, dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Mas eu quero deixar registrado aqui que no momento da confecção dessa cabecinha, eu fiz toda em espiral, pegando apenas na alcinha de fora. Foi apenas um teste que no final foi descartado. Por esse motivo, vocês vão ver toda a gravação do início da cabecinha, eu fazendo e pegando apenas na alcinha de fora. Caso vocês queiram fazer normalmente, pegando nas 2 alcinhas, fiquem à vontade, porque como eu falei antes, foi um teste que no final foi descartado e também não altera no resultado, no formato da cabecinha, ok? Então, vamos seguir aqui o vídeo. Na segunda carreira, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base, ou seja, vamos fazer 6 aumentos. Ao final, não esquece de colocar um marcador de pontos. Ao final dessa carreira, nós teremos 12 pontos baixos no total. Vou seguir aqui e volto com vocês. Terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho, coloca um marcador, um aumento. Essa será a sequência: um ponto baixo, um aumento por toda volta. Repetir esse processo 6 vezes. Ao final, nós teremos 18 pontos baixos. A cachorrada tá acordada. Ai, Deus. Quarta carreira, um ponto baixo, coloca o marcador, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, um aumento. Essa será a sequência: 2 pontos baixos, um aumento por toda volta. Ao final, teremos 24 pontos baixos. Quinta carreira, já fiz aqui o primeiro ponto, já coloquei o marcador. Vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento. Repetir esse processo 6 vezes por toda a volta. Ao final, nós teremos 30 pontos baixos. Sexta carreira, primeiro ponto já feito, vamos fazer 4 pontos baixos sozinhos, um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, teremos 36 pontos baixos no total. Sétima carreira, também já fiz aqui o primeiro pontinho, vamos fazer 5 pontos baixos, um aumento, meu Deus, eu quero falar diminuição, um aumento por toda a volta. Repetir esse processo 6 vezes. Ao final, nós teremos 42 pontos baixos, certo? Ó, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos sozinhos. Vou agora fazer o meu primeiro aumento, terminar essa carreira e já volto com vocês. Oitava carreira, já fiz aqui o primeiro pontinho, coloquei o marcador. Vamos trabalhar com 6 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Repetir esse processo 6 vezes. Ao final, nós teremos 48 pontos baixos. Nona carreira, também já fiz aqui o primeiro pontinho. Vamos trabalhar 7 pontos baixos, um aumento. Repetir esse processo 6 vezes por toda a volta. Ao final, nós teremos 54 pontos baixos no total. Eu vou seguir aqui e volto com vocês. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma sequência de carreiras inteiras. Vocês coloquem um marcador de pontos para não se perder. Nós vamos fazer 10 carreiras inteiras, sem aumentos nem diminuições, cada uma delas com 54 pontos baixos no total. Então, eu vou crescer aqui o meu trabalho e ao final da 19ª carreira, eu volto com vocês.
Já fiz aqui as minhas 10 carreiras sequenciais sem aumentos. E agora nós vamos ao posicionamento dos olhinhos. Já coloquei aqui o primeiro para vocês verem, certo? Ó, nós temos aqui 9 carreiras, certo? Aí, 10, 11, 12, 13, 14. Entre a 14 e a carreira de número 15, vocês posicionam o primeiro olhinho. Aí, vocês vão contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tinha colocado aqui, ó, para deixar marcadinho. Posiciona o segundo olhinho, certo? Eu vou seguir aqui, mas logo mais eu coloco as travas de segurança. Vou seguir aqui para as carreiras, pra gente nem perder tempo. Vamos lá. A carreira de número 20, nós vamos fazer um ponto baixo, coloco o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vamos fazer a primeira diminuição dessa carreira. Vou seguir fazendo essa sequência 6 vezes. Já fiz aqui a primeira sequência, eu vou fazer mais 5, 7 pontos baixos, uma diminuição, até chegar no marcador. Ao final, nós teremos 48 pontos baixos, certo? Quando vocês terminarem essa carreira, vão fazer uma carreira inteira, ou seja, a carreira de número 21 será sem aumentos nem diminuições, certo? Também com 48 pontos baixos. Vou seguir aqui, volto com vocês ao final da carreira de número 21. Na carreira de número 22, vamos aqui fazer o primeiro pontinho e já colocar um marcador. O segundo ponto. Nessa carreira, pessoal, nós vamos fazer 6 pontos baixos, uma diminuição, repetir esse processo 6 vezes. Ao final, nós teremos 42 pontos baixos, certo? Quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. Carreira de número 23, já fiz o primeiro pontinho, vamos fazer 5 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. Ao final, nós teremos 36 pontos baixos. Eu vou seguir aqui e volto com vocês. Carreira de número 24, vamos fazer o primeiro ponto e já colocar o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Já fiz aqui o primeiro, vou fazer mais 3 pontos baixos, uma diminuição, repetir esse processo 6 vezes até chegar no marcador. Ao final, nós teremos 30 pontos baixos. Carreira de número 25, já fiz o primeiro ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes até chegar no marcador de pontos. Ao final dessa carreira, nós teremos 24 pontos baixos no total. Quando vocês terminarem, já podem colocar o enchimento. Já coloquei o enchimento, como vocês podem ver. Agora, vamos para a 26ª carreira. Nela, vamos fazer 2 pontos baixos. Vou fazer aqui primeiro da carreira. Aqui, pessoal, para não ficar pescando o enchimento, eu sempre empurro aqui com o dedo indicador para baixo, certo? Já coloco o marcadorzinho de pontos. Vamos para o segundo ponto baixo. E faremos agora uma diminuição. Essa será a sequência: 2 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. Ao final da carreira, teremos 18 pontos baixos. 27ª carreira, eu já fiz aqui o ponto, o primeiro, e já coloquei o marcador. A gente vai fazer, ó, um ponto baixo, que foi esse que eu fiz agora, e já fazer uma diminuição. Essa será a sequência: um ponto baixo, uma diminuição 6 vezes. Ao final, teremos 12 pontos baixos no total. Essa carreira agora requer um pouquinho de paciência, porque você fica brigando aqui com
o marcador, o apertadinho do círculo, né, que vai se fechando, mas no final dá certo. Eu vou seguir aqui e volto com vocês. Aqui na carreira de número 28, pessoal, última carreira, tá? Eu nem vou colocar mais marcador de pontos, porque a gente vai fazer agora 5 diminuições consecutivas, tá? Então, eu fiz a primeira, tô fazendo a segunda. É só ir fazendo e ir contando. Quando vocês terminarem essas 5 diminuições, vocês podem cortar o fio com sobra, tá? Fiz aqui as minhas 5 diminuições, agora eu vou puxar esse fiozinho e cortar com sobra. Agora, para fechar esse anel mágico invertido, a gente vem com a agulha de costura, como se fosse fazer uma diminuição, passando apenas por dentro da alcinha de fora. Passa a agulha, puxa no próximo pontinho por dentro da alcinha de fora, da mesma maneira. E vai fazendo esse movimento até fechar por completo, certo? Quando fechar, é só passar a agulha aqui por dentro desse centro e sair em qualquer lugar, tá bom? Ó, já vi que fechou por completo, venho com a agulha, introduzo aqui, saio em qualquer lugar, dou uma leve puxadinha, ó. Está fechado o anel mágico. Vamos agora fazer os bracinhos. Começando com o anel mágico, dentro do anel mágico tradicional, 6 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar. Segunda carreira, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, tô aqui fazendo o primeiro pontinho dessa carreira, no mesmo ponto de base, mais um pontinho, porque nós estamos fazendo um aumento. Coloca-se o marcador, segue fazendo aumentos até chegar no marcador. Ao final, nós teremos 12 pontos baixos no total. Quando vocês terminarem essa carreira, a terceira e a quarta carreira serão inteiras, sem aumentos nem diminuições, também com 12 pontos baixos no total. Então, eu vou seguir aqui e volto ao final da quarta carreira. A quinta carreira, nós já começamos com um aumento, certo? Vamos aqui fazer o aumento, colocar o marcadorzinho de pontos no primeiro ponto. E a gente vai seguir agora fazendo 5 diminuições seguidas. Então, vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta diminuição. Fazemos agora um ponto baixo e finalizamos a quinta carreira com 8 pontos baixos no total. Então, só recapitulando, a gente começa fazendo um aumento, depois fazemos 5 diminuições seguidas, um ponto baixo, finaliza a carreira. A sexta carreira, nós vamos começar com dois aumentos consecutivos. Então, nesse primeiro pontinho de baixo, de base, faço aqui o primeiro aumento. Coloco o marcador. No próximo pontinho de base, faço o segundo aumento.
E agora seguimos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar no marcador. Então, vamos fazer aqui 6 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, apertadinho, mas é assim mesmo. 4, 5, 6 pontos baixos sozinhos. Finalizamos essa carreira com 10 pontos baixos no total. Eu fiz dessa maneira para ficar assim, ó, com o jeitinho da mãozinha, certo? Só assim, com o jeitinho da mãozinha. A gente vai seguir agora fazendo 19 carreiras inteiras, sem aumentos nem diminuições, cada uma delas com 10 pontos baixos no total. Quando vocês terminarem, podem cortar o fio com sobra, porque está pronto o bracinho, certo? O bracinho vai ter um total de 25 pontos baixos, de 25 carreiras. Então, eu vou seguir aqui e ao final eu volto com vocês. Da mesma maneira, vocês fazem o outro. Se tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo e refaz junto comigo. Gente, esse foi o resultado dos bracinhos. Eu já estou com a agulha aqui num deles, porque a gente já vai começar a costurar, certo? Diferente dos outros vídeos, a gente vai começar a costurar no corpinho os bracinhos, que será um pouquinho diferente. Veja, eu estou aqui com 2 ferrinhos no mesmo tamanho. Eu já fiz já dobrei, né? Aí o outro eu vou dobrar do mesmo jeito com o alicate. Aproximadamente o mesmo tamanho. Isso aqui tá um pouquinho maior, mas no final eu ajeito. Ó, o mesmo tamanho. Essa dobradura que vocês vão fazer aí, como eu fiz aqui, não precisa fechar muito não, pode deixar com esse espaço, certo? Na ponta, para não correr o risco de sair do amigurumi. Veja, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer. Dobrei, pego o bracinho e simplesmente eu passo para dentro. Aí agora eu coloco o enchimento, não precisa ser muito, tá, pessoal? Pouquinho enchimento mesmo. Mas pode colocar até aqui no final do bracinho, certo? Só não precisa estufar tanto de enchimento. Então, eu vou colocar aqui o enchimento e já volto com vocês. Agora, ó, já coloquei o enchimento, tá? Não coloquei muito. O próprio ferrinho já faz um volume aqui, então já obriga você a colocar pouco enchimento, mas você pode colocar até aqui em cima, certo? Agora, nós vamos pegar a ponta do ferrinho e introduzir aqui, ó, na lateral do pescocinho. Vamos sair aqui. Vou usar o alfinete para segurar esse bracinho aqui. Agora, ó, simplesmente a gente faz a costura normal. Tá vendo que o ferrinho tá aqui? A gente vai primeiro costurar essa parte de cima. Levanta o bracinho. Ai, que coisa. Levanta o bracinho e costura a parte que vai ficar embaixo, escondendo definitivamente o ferrinho, para ele não ficar aparecendo aqui, certo? Então, deixa eu colocar novamente o alfinete aqui. Ó. Vou fazer a costura do jeito que eu faço em todas as minhas peças. Venho no corpinho, no ponto mais próximo, passo por dentro. Prendo já o bracinho no corpo. No próximo ponto, a mesma coisa. Aqui é uma costura rápida, né? Que o braço é bem estreitinho. Ó. Vou prendendo. No próximo ponto, introduzo, pegando só aqui essa partezinha de cima. Ainda tenho aqui um pontinho para fazer a costura. Venho. O bracinho tá costurado. O que é que eu vou fazer? Vou virar aqui um pouquinho, ó.
Pode dobrar mesmo aqui. Aí eu vou costurar essa parte aqui de baixo. Somente, ó. Venho. No próximo pontinho eu faço a mesma costura. Tá vendo que eu tô aqui, ó, escondendo o ferrinho vai ficar por dentro, ele não vai aparecer. Ó, venho no próximo ponto. No próximo ponto. Ó, baixo. Tem que desentortar o ferrinho todinho, certo? Tá feita a costura do primeiro bracinho. Da mesma maneira, vocês vão costurar o outro. Eu vou costurar o outro aqui e volto com vocês. Bracinhos costurados. Agora, essas pontinhas dos ferros, com a ajuda de um alicate, a gente vai enrolar aqui, ó. Primeiro eu vou aqui com... Pra depois elas não ficarem saindo, né, do lugar. Então, eu vou enrolar. Acho que com a minha mão é melhor. Dobro essa também aqui. Também para não correr o risco de sair, né, as pontas para fora do amigurumi. Aí eu vou enfiar aqui todinho no pescoço. Agora, pessoal, a gente vai costurar a cabecinha. Ó, tá vendo por que ela não vai sair do lugar? Porque quando a gente costurar a cabecinha, ela vai ficar aqui, ó, presa. Não vai ter pra onde ela correr, nem pra baixo, nem pra cima. E qual é a ideia desses bracinhos, certo? Ó, tá aqui a cabecinha costurada. E os bracinhos eu vou poder fazer, ó. Tá vendo que graça? Ela vai ficar, porque agora tô sem jeito, né? Mas no final eu vou mostrar pra vocês como vai ficar lindo. Assim, já dá pra ver que vai ficar uma linda boneca, né? Então, a cabecinha a gente vai fazer aquela mesma que a gente faz sempre, né? Coloca uns alfinetinhos pra segurar, só pra dar segurança mesmo do que você está fazendo. Ó, tô aqui no pescocinho, procuro o pontinho mais próximo da cabeça. Prendi já a cabeça no pescoço. E agora eu vou continuar com esse mesmo trabalho. Passo a agulha aqui, ó, no pontinho de base do pescoço, venho no ponto mais próximo da cabeça e também passo por dentro. No próximo ponto, vou fazer aqui novamente com vocês e vou dar continuidade, certo? A minha costura aqui e volto no finalzinho já com o resultado final. E esse é o resultado do corpinho. Eu amei, ele ficou bem estruturado. Esse detalhe é muito importante, tá, pessoal? O corpinho precisa ficar bem estruturado. E é isso, a gente se encontra agora nas próximas partes dessa aula que está maravilhosa e vale a pena acompanhar até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.